Bom dia! Hoje, 11 de agosto de 2020, vamos para a nossa aula de português. E vocês vão abrir para a tia na página 130 do livro. Página 130, mais sobre lenda. Número 1. Você conheceu a lenda que fala do amor entre a Índia Potira e o guerreiro Itajibá e explica o surgimento dos diamantes. O professor vai ler o final dessa lenda escrita por outro autor. Escute com atenção, depois responda. Agora, a tia Roseli vai ler outra lenda, outra versão. Você não tem no seu livro, só eu tenho no meu livro, tá bom? Porque isso aqui é só pra gente comparar para responder as demais. E essa lenda eu não vou ler ela inteira, porque o início são iguais, só o finalzinho que esse outro autor modificou o final, tá? Então presta atenção no final dessa aqui. Passaram-se muitos dias sem que Itajibá voltasse à taba. Todas as tardes a Índia esperava à margem do rio o regresso do esposo amado. Seu coração sangrava de saudade, mas permanecia serena e confiante na esperança de que Itajibá voltaria à taba. Finalmente, Potira foi informada de que seu esposo jamais regressaria. Ele havia morrido como um herói, lutando contra o inimigo. Ao ter essa notícia, Potira perdeu a calma que mantivera até então e derramou lágrimas copiosas. Vencida pelo sofrimento, Potira passou o resto da sua vida à beira do rio, chorando sem cessar. Suas lágrimas, puras e brilhantes, misturaram-se às areias brancas do rio. A dor imensa da Índia impressionou Tupã, o rei dos deuses. E este, para perpetuar a lembrança do grande amor de Potira por Itajibá, transformou suas lágrimas em diamante. Daí a razão pela qual os diamantes são encontrados entre os cascalhos dos rios e regatos. Seu brilho e sua pureza recordam as lágrimas de saudade e de saudade da infeliz Potira. Termina assim. Qual é a diferença nessas duas lendas? Letra A. Uma mesma lenda pode ser contada de diferentes formas. Por que você acha que isso acontece? Qual é a diferença das duas lendas? Na primeira lenda, Potira estava noiva, ela não era esposa, não é mesmo? Nas duas lendas, o moço morreu, Itajibá morreu. Uma, ela era noiva e quem morreu foi o noivo. Na outra, ela é casada e quem morreu foi o esposo. A dor dela é a mesma. A lenda da Índia é a mesma, a dor dela é a mesma. Ela ficou ali na margem do rio. O deus Tupã teve dó dela e perpetuou, né, a dor dela, a história dela, transformando as lágrimas dela em cristal. Só que na primeira história, as lágrimas caíam no rio. Na segunda história, as lágrimas caem na areia, tá? Então, as lágrimas caem na areia branca do rio. E aí, viraram diamantes, tá bom? Então, essas são as diferencinhas. Por que as pessoas mudam a história? Por que as pessoas mudam a lenda? Simplesmente pelo fato de que eu ouço uma história, eu ouço uma lenda, mas quando eu vou contar para o outro, eu esqueço alguns detalhes. Então, eu crio alguns detalhes, entendeu? Cada um conta do seu jeito. Cada um conta a história sem mudar o contexto da história, mas acaba que conta do seu jeito, entenderam? Então, aqui, ó. Por que você acha que acontece isso? Você vai responder aqui e pode descer aqui, ó. Por que você acha? Porque cada pessoa conta do seu jeito, não é? Letra B. Nas lendas, o narrador participa como personagem ou é um narrador que apenas conta os fatos sem participar. Nas lendas, ele é apenas um narrador, né? É apenas narrador.
É com letra maiúscula. Leia, número 2, leia alguns títulos de lendas e discuta a questão a seguir com os colegas. Como você não está na sala, conversa com a mamãe. Aqui é os títulos só de algumas lendas. A lenda, o surgimento da noite, como surgiram as estrelas, como surgiram os bichos. São várias lendas que existem. B, aqui, observando esses títulos, o que as lendas procuram explicar? Então, aqui está perguntando, o que as lendas querem ensinar? As lendas, gente, quer facilitar, conta a história para facilitar o nosso entendimento de como surgiram as coisas. Por exemplo, lá na África, tem a lenda da galinha da Angola, que conta como que surgiu a Terra, né? Eles não contam como tá na Bíblia, né? Eles contam do jeito deles, como que surgiu a Terra. Aí eles contam do jeito deles. Os índios contam como que surgiu o sol, através de histórias, de lendas, como surgiu a noite, as estrelas, a lua, tudo para os índios é lenda. Tudo para os índios é contado através de histórias passadas de pai para filho, viu? 3. Agora leia o início de algumas lendas. Aqui, ó, onde a tia explicou, não precisa fazer nada, tá? Aqui você não precisa escrever, não. 3. Agora leia o início de algumas lendas. Nos dias antigos, os índios parintins, reticências, porque a história continua. Certa vez ia um caçador pela mata, reticência, porque a história continua. Havia há muito tempo uma gruta, reticência, porque continua a história. Cada frase aqui é um início de uma lenda diferente, tá bom? Aí aqui tem de onde foi tirada essas frases. Assinale a alternativa que completa a frase. Esses trechos indicam que as lendas se passaram em um tempo indefinido, indeterminado ou um tempo determinado e preciso. Vamos ver? Nos dias antigos não falou dia, mês e ano, falou que é antigamente. Certa vez, não falou quando, só falou que existiu essa história. Havia muito tempo, também não falou se tem dia, mês e ano. Então, é aqui, ó, indefinido e indeterminado, porque não se sabe quando aconteceu. Página 131, espaço literário, número 1. Você vai ouvir a lenda Juruva e o Fogo, recontada pela autora Flávia Muniz. Daqui a pouco a tia conta. Letra A. Você sabe o que é uma juruva? Sim ou não? Se você souber, coloca aqui na frente sim. Se não souber, não. Na sua opinião, que relação a juruva tem com o fogo? Se você não sabe o que é juruva, a tia vai falar. Olha aqui, ó. Fique sabendo, ó. Leia as informações da ficha sobre a juruva. No Fique Sabendo e descubra mais detalhes sobre esta ave. Juruva é uma ave, ó, é um passarinho. Juruva verde, descrição. Ave de grande beleza, possui máscara negra e manchas pretas peitorais. Seu forte bico apresenta coloração preta. Habitat, habitat, onde ela mora, ocorre tanto nas baixadas litorâneas, costuma ficar no interior da mata. Alimentação. Ela se alimenta de captura de grandes insetos, moluscos, pequenos répteis e mamíferos, além de poucos frutos. A juruva, ela é meio que carnívora, né? Deu para entender aqui. Aí aqui está explicando de qual site tirou. 3. Agora ouça a lenda Juruva e o Fogo, que a tia vai contar para vocês. Então vamos lá na lenda, né? A Juruva e o Fogo. Há muito tempo, apenas o sol fornecia luz e calor ao mundo. Quando a noite chegava, o frio e a escuridão se espalhavam pela terra, fazendo os bichos se encolherem nas tocas e os homens tremerem de frio. Depois que o fogo foi descoberto, a vida melhorou para todos. Grandes fogueiras eram feitas para assar a carne dos peixes.
esquentar a água, iluminar a noite e também para afastar os animais selvagens das aldeias. Ao redor das fogueiras, os guerreiros dançavam, os curumins se reuniam para ouvir histórias sobre os grandes feitos dos heróis da tribo. O fogo trazia conforto, espantava a solidão e o medo, reunia jovens e velhos nos rituais e festas indígenas. Era preciso cuidar para que o fogo nunca apagasse. Mas certa vez, por descuido dos homens ou magia dos deuses, o fogo se apagou. Então o pajé pediu aos guerreiros que partissem para procurá-lo, mas eles desistiram. Era perigoso andar pela floresta à noite. Como sobreviveriam em meio aos animais selvagens? Resistiriam ao frio? E onde encontrar uma fogueira ainda acesa? Nenhuma havia restado. A tristeza se abateu sobre todos. Percebendo a situação dos homens, a pequena Juruva resolveu ajudar. Disse ao pajé que voaria sobre toda a mata de todas as florestas, com coragem e vontade para procurar uma fogueira acesa e trazer um tantinho de fogo para a tribo. O pajé agradeceu-lhe e a Juruva partiu. Voou muito, muito e longe, além do rio e das montanhas, até que uma trilha de fumaça no céu chamou sua atenção. Com sorte, a Juruva mergulhou na mata e viu ali uma fogueira que estava quase se apagando. Bem depressa, revirou com o bico o borralho e descobriu por baixo das cinzas uma pequena brasa que ainda não ardia. Era tudo o que precisava. Juruva pegou-a com jeito, mas logo sentiu o ardor queimar o bico. Não podia voltar de volta segurando-a desse modo. Logo, teve a ideia de amparar a brasa entre as asas da sua cauda. E assim o fez. Voou de volta na maior rapidez, além das montanhas e rios e matas de todas as florestas, chegando à tribo que a aguardava ansiosa. O pajé pegou a brasa como se fosse um tesouro e colocou-a sobre um berço feito de gravetos e folhas secas que os guerreiros haviam preparado. Os curumins ficaram em volta e assopraram devagar e com cuidado para encantar o fogo, enquanto o pajé recitava palavras mágicas de agradecimento. Logo uma pequena chama nasceu em meio às folhas, crescendo em força, tornando-se labaredas. Em seguida, o fogo tomou conta dos gravetos, estalando, queimando mais forte e quente, irradiando calor e luz, paz e segurança aos homens daquela tribo, que nunca mais deixaram de vigiar o fogo para que não se apagasse. Aquela foi uma noite de grande festa. Todos comemoraram a volta do fogo trazido pela pequena Juruva. Do alto da árvore, ela os observava com o coração feliz. Sua cauda havia se queimado, bem na pontinha, no lugar onde ela havia carregado a brasa. Mas ela não se importava com isso, pois havia feito bem. Aqui termina a história da Juruva e do fogo. Medita nessa história, se pode ser verdade. Uma juruva, uma ave, pode carregar na cauda ou nas asas um pedaço de fogo, um pedaço de carvão com faísca de fogo? Jamais, porque senão ela vai ser queimada, não é? E ela vai morrer. Então, pensa direitinho. Isso são histórias e lendas que o povo conta, tá? Fica com Deus. Até amanhã.